Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 37 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Esta edição do projeto é patrocinada pela Gerdau por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Aqui no canal do Sempre um Papo, você assiste a mais de 500 programas gravados com autores do Brasil, do mundo e de Minas Gerais, como esse que você vai assistir agora, com um convidado muito especial que é lá de Araxá. Mas antes de convidá-lo, eu quero te pedir para seguir o Sempre um Papo nas redes sociais e se inscrever aqui no canal do YouTube. A gente está quase chegando a 100 mil inscritos, então se inscreva e com isso você também vai ser notificado sempre que um novo programa entrar no ar. Acompanha conosco aqui um intérprete de Libras, que vai até o final do programa. E agora sim, eu convido nosso amigo, escritor, jornalista, César Campos. Bem-vindo ao Sempre um Papo de novo. Ei, Josane, muito obrigado, muito prazer estar aqui com vocês novamente. Na verdade, eu me sinto em casa quando se fala do Sempre um Papo em casa, eu estou em casa, enfim, fico muito à vontade de estar aqui, porque acaba que eu conheço quase todo mundo do projeto. Já mandar um abraço também para a Nina, que está aí na parte técnica acompanhando vocês, o Afonso, idealizador desse programa, que é fantástico, né? Quantos autores, quantas pessoas, inclusive estava fazendo uma palestra esses dias em Arcos, o pessoal de Arcos era online também, mas com uma videoconferência com essa escola de Arcos de jornalismo, o pessoal comentando, mas você é mediador do Sempre um Papo? E eu falei, cara, com muito orgulho, porque por lá passaram grandes escritores, grandes nomes da literatura. A gente sabe que faz parte de uma história, né? Então, toda vez que eu estou aqui no Sempre um Papo, eu me sinto parte de uma história, sabe? Que é uma história muito bonita de amor aí à literatura. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Ah, é verdade, aqui nesses anos todos são mais de 7 mil escritores que já passaram pelo Sempre um Papo. Aproveitando que a gente está aí nessa conversa, vou pedir para você puxar aí na memória alguma história, algum caso que você tenha com o Sempre um Papo, que você pode trazer para a gente aqui, César. Josane, eu lembro da minha primeira mediação no Sempre o Papo. Eu não sei se você ficou nervosa como eu fiquei nervoso na minha primeira mediação, porque, tipo assim, acostumado a fazer entrevistas, né? Sou jornalista há quase 20 anos, mas o Sempre o Papo tem isso, né? Porque você carrega uma história de algo que começou em 1958, né? Então, assim, aquela coisa, eu estava treinando 1986. 86, invertiu os números. Mas é aquele negócio, você carrega uma história que é parte da história da literatura, que eu já me identificava muito, sempre acompanhei o Sempre um Papo. Então eu lembro que eu virei, era um livro do França, eu lembro que a gente fez um preview antes, sabe? A gente se falou, França, eu preciso. César, mas você faz isso todo dia. Eu falei, não, França, eu preciso fazer um preview antes, conversar antes. No final das contas, eu saí, como sempre eu faço, eu saí totalmente do roteiro que eu tinha me programado para fazer, e foi uma delícia. E eu lembro que eu esqueci, a gente tinha um tempo bem contadinho para fazer o Sempre um Papo, porque é bem rígido essa questão do tempo. O pessoal, César, você tem que fazer em tanto tempo. E eu lembro que no final, eu conversei tanto, e no final eu não tinha dado tempo para as pessoas fazerem perguntas. E aí teve uma senhora que ficou bem nervosa comigo, porque ela não deu tempo de fazer a pergunta dela. Eu falei, não, mas ó, calma, a gente vai encerrar as gravações aqui, porque era sempre um papo gravado, mas logo depois a senhora pergunta, no fim das contas deu tudo certo. Mas foi o meu primeiro Sempre um Papo, um pouco nervoso, e ainda levei uma bronquinha, viu? Muito legal essa lembrança e trazendo assim essa recordação de que o Sempre um Papo é um projeto presencial, né, que ele surgiu de forma presencial, sempre trazendo autores para conversarem com o seu público presencial e o público no final sempre pode participar com perguntas, né? E o César está lembrando bem aí num evento que ele fez com o Luiz Humberto França, que também é de Araxá e um
um escritor bem conhecido na cidade, que passou aqui pelo Sempre um Papo já na semana passada e outras vezes também. Que legal, César, você trazer. Eu lembro muito bem do meu primeiro Sempre um Papo também. Não é Ai, depois, inesquecível. hoje a gente vai ouvir A gente se sente você, mesmo. depois eu conto sobre o meu primeiro Sempre um Papo, mas Mas, assim, eu acho que é um assim lugar como de hoje, oportunidade para a gente aprender também e conhecer muito de literatura, né? Cada gênero, cada autor de um jeito, cada um tem sua história. Ô César, antes da gente continuar, nós temos que passar aqui o vídeo institucional da Gerdau, e aí eu quero te convidar, e a quem está nos assistindo, para ver esse vídeo, e a gente volta num minutinho. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentivo à cultura. Agora sim, César, a gente volta. Eu acho que eu te cortei. Você ia comentar alguma coisa a não, é respeito sempre do aquela Sempre um sensação Papo? mesmo, que é de estar fazendo história, de estar parte dessa história. Eu gosto muito do Sempre um Papo, sou apaixonado, e a minha recomendação para esse adolescente que eu estava falando, lá de Arcos, que ele citou Sempre um Papo, ele já tinha a ponta da língua, porque ele tinha visto um Sempre um Papo com Cortella. Olha que bacana, isso no É. meio da minha palestra da semana passada, ou seja, muito recente. Ele começou a citar Cortella e falando ele coisas, e eu falei, cara, você não sabe o que é participar de um Sempre um Papo. E ele falava dessa questão do presencial, porque isso foi logo durante aí os primeiros Fliarachás, né? Então, assim, foi uma experiência da mim que estava bacana. Eu falei, contei para ele, eu estava lá, eu vivenciei isso tudo, e vivenciar o Sempre um Papo é muito bacana, e que oportunidade que essas pessoas têm depois revisitar essa história no canal do YouTube, de poder. Eu falei para ele, maratona mesmo, maratona, porque só tem coisa boa. Ai, que legal. Ó, gente, nós vamos começar a conversa do César a respeito de dois livros infanto-juvenis que ele lançou recentemente, que é o Pandemia, Como Falar com as Crianças sobre Tudo que Aconteceu, que é uma série de 3 livros, e também a respeito do Léo, o Vagalume do Papai Noel, uma aventura pela Terra Mágica de Araxá. O César Campos, ele é autor também da biografia Nora por Quem Tem Fé, publicada em 2005, desses 3 livros que eu citei, que é do projeto Pandemia, que foi lançado em 2021, do Léo Vagalume do Papai Noel, que é de 2022. Ela é formada em jornalismo pela Universidade de Uberaba e é especialista em gestão de pessoas e projetos sociais pela Universidade Federal de Itajubá. O César trabalha como repórter e editor da TV Integração, articulista do jornal Correio de Araxá e realiza palestras sobre comunicação e gestão de pessoas. É o pai do Davi, que a gente não pode deixar de falar. É ainda membro da Academia Araxaense de Letras. Ele é embaixador do Festival Literário de Araxá, do FLI Araxá, que a gente pode comentar aqui também, e integra o time de mediadores desde a primeira edição do festival. E por seu trabalho como jornalista, foi condecorado com a medalha Dom José Gaspar em 2018 e com o prêmio de comunicação Túlio Maneira em 2015. Esse César, que currículo beleza, hein? Tem Então, a trabalhado, gente né? olha assim, parece que nem sou eu, né? É, você é muito jovem. Você tem quantos anos, César? Não, eu sou jovem assim, não, tenho 40 anos, É, muito bem vividos, assim, uma sabe? trajetória bem bonita. Parabéns, César. 40 Olha anos só. remonte. Antes da gente chegar aqui nessa história toda, né, da sua formação, da sua estreia como escritor e aí como jornalista de TV e dos sites e de jornal aí de Araxá, eu quero conhecer um pouco da sua história, né? Quais foram suas influências aí na literatura, como que
você aprendeu a gostar, se você sempre foi leitor, se sempre você escrevia diário, como é que era esse seu contato assim com as letras? Josane, é muito interessante, porque a primeira referência que eu tenho em relação à literatura é de muito pequeno, porque sobre ler, na verdade, não necessariamente a literatura, é de muito pequeno. A minha mãe conta que eu usava bico, né? Bico, criança, o bico da criança, que é difícil de tirar da criança, né? E que minha mãe tinha tentado de tudo, inclusive colocar umas gotas. Você lembra que tinha umas gotas que tinham um gosto ruim, né? Ela tinha colocado aqui e ela falou que eu insistia ainda assim em não largar o bico. E um dia uma amiga dela chegou na minha casa, virou e falou assim: você troca esse bico por 5 revistas? Ela tinha 5 revistas. E eu falei: troco. Fui lá e joguei o bico, por incrível que pareça coisa errada, né? O bico no vaso sanitário. Ainda bem que não deu descarga porque iria entupir, mas a minha mãe logo tratou de jogar fora e disse que nunca mais eu questionei sobre o bico, porque por causa da revista. Então, eu vejo que a minha ligação com as letras e com isso muito pequeno, logicamente não lia, gostava das figuras, mas com o tátil dos livros e com o tátil das revistas vem de muito cedo. E eu lembro muito nas férias, de passar férias na casa do meu avô e pedir para minha mãe alguns cadernos, que eu gostava de escrever poesia. Isso desde muito pequeno. Eu falei: por que eu não guardei daquela época? Eu não tenho nada daquela época, mas eu lembro que gostava nas férias de escrever poesia e vim trazendo isso ao longo da minha história, porque sempre era aquele que fazia a redação, aquele da escola que gostava de escrever. E quando eu fui escolher uma faculdade, eu fiquei com dúvida em relação à área médica, assim, a área de saúde, mas no fim das contas eu pensei em qual curso eu poderia escrever. Então muita gente me pergunta: César, o escritor veio antes do jornalista? Eu sempre falo que, na verdade, o meu sentimento é que o escritor já estava lá quando veio o jornalista, sabe? Porque eu entrei no jornalismo com a intenção de escrever, sabe? A minha meta ao entrar no jornalismo era a questão de escrever. E quando eu entrei no curso de jornalismo, eu tive uma sorte imensa, imensa mesmo, porque tinham chegado naquele ano 4 professores da Colômbia, e eles vieram com uma referência gigantesca de Gabriel Garcia Marques, com o jornalismo literário, trazendo isso aqui para a nossa região, que não era tão forte. O curso de jornalismo aqui era muito jornalismo de mercado mesmo, né? E aí vieram esses 4 professores, a quem eu tenho muito a agradecer, o Raul, a Nora, que em especial estiveram muito presentes aqui na minha vida desde então. E mesmo quando a aula não era sobre jornalismo literário, eu puxava alguma coisa deles em relação a isso. Então, eu pude viver na faculdade de jornalismo uma referência muito forte da literatura. Tanto que o meu TCC, né, que foi esse livro-reportagem, na verdade é uma biografia, que é Nora para quem tem fé, eu considero ele o meu primeiro livro publicado. Apesar que teve, logicamente, uma tiragem pequena, aquela coisa de faculdade, aquela coisa menor, ele foi um projeto de TCC, mas depois eu fiz uma publicação caseira, pequena, coisa pequena, mas do meu coração é o meu primeiro livro, porque ele retrata isso, esse ciclo que depois me fez pensar novamente na literatura como uma possibilidade de estar, pelo menos, casando a minha formação aí com o que eu estava vivendo. E Nora por Quem Tem Fé tem isso. Eu quero colocar isso como um compromisso para esse ano, até o fim do ano, fazer uma edição dele, aí uma edição um pouco melhor, né, uma tiragem um pouco maior, até porque Tia Nora, que é a minha biografada, ela tá viva, a história dela continua. Meu grande medo, Josane, e acho que você vai entender isso, é porque o César de 2005 não é mais o César de hoje. E Então, vai ter que revisitar toda a obra, e você pretende fazer uma edição revisada. E essa edição revisada, sempre, na verdade, já peguei ela para fazer algumas vezes, mas eu sempre fico naquela questão do
deixo o frescor da época de estudante ou trago a linguagem de agora, né? Então, assim, É, é sempre mas uma... tem alguns autores que deixam a obra como tá e faz um capítulo, né? A É, parte eu acho atualizando que assim com outra linguagem que talvez seja interessante você trabalhar dessa forma, né? eu acho que você deixando às vezes claro para o leitor esse Sim. ato que a gente teve desse tempo, mas foi uma experiência bacana. E depois daí eu comecei a me dedicar ao jornalismo mesmo. E eu falo que assim tem um pouco de literatura sempre no meu jornalismo. Eu costumo usar elementos do jornalismo literário no meu dia a dia como repórter. Lembro muito bem de uma série que eu fiz. É, é, que eu fiz uma caminhada tradicional aqui em Araxá, o pessoal vai para Romaria, não sei se você sabe dessa história, mas aqui na região do Triângulo Mineiro tem uma história muito forte com Romaria, uma cidade aproximadamente 160 quilômetros de Araxá, as pessoas vão a pé para ver a imagem de Nossa Senhora da Badia. E eu cheguei um dia para o meu editor e eu falei assim, eu estou indo para Romaria esse ano, eu não vou fazer reportagem igual eu sempre faço, que a gente acompanha aqui, pega o pessoal chegando lá. Esse ano eu quero ir a pé. E o meu editor, que na época era o França, Aham. era o meu editor, ele falou assim: eu topo, estou mandando um cinegrafista com você, e todo dia um outro cinegrafista vai lá buscar o material, você vai mandando a série e todo dia você vai me falando. E essa experiência me trouxe à tona toda essa questão do jornalismo literário novamente, porque, primeiro, porque era eu vivendo tudo aquilo, né? O sofrimento, as bolhas nos pés, as pessoas que estavam do meu lado e choravam e me contavam histórias, então tinha uma carga emocional muito grande, e eu quis usar elementos do jornalismo literário, como a descrição, que para a televisão isso é muito óbvio, né? A gente não pode ficar brincando com falar da questão, por exemplo, do que a imagem já mostra, né? Não posso falar aqui que essa flor aqui é branca, porque a imagem já mostra, mas eu tentei arrumar formas de que a descrição tivesse ali também, mas que ela pudesse complementar a imagem com sentimentos. Então, é uma coisa que eu me orgulho muito de fazer. E eu fui trazendo tudo isso até que no ano passado, escrevendo algumas coisas, assim, tem algumas coisas escritas dessa época de hiato, mas sempre muito crítico em publicar, sabe, Josane? Essa questão que os autores, em especial, que não tem muitas publicações, têm, É. de não ir publicando, né? De não ir fazendo, sempre muito crítico com as minhas publicações, até que surgiu uma hora que aconteceu uma coisa que não dava mais para não publicar, porque ela era temporal, que foi o pandemia. Antes de Pandemia você foi entrar no pandemia, conta só rapidinho quem que é a Nora, né? Que você vai reeditar aí, que já foi editado, que a gente nem entrou A no Nora é uma detalhe pessoa que eu dela. tenho um carinho muito grande. Ela é uma pessoa muito religiosa aqui de Araxá, que inclusive ela tem contato aí com os grupos da renovação carismática aqui, e ela é uma pessoa muito querida da comunidade aqui de Araxá. Primeiro, que é uma pessoa muito bacana, sabe? E ela tem uma história de fé e de conquistas na vida que é impressionante. E por intercessão dela, pelas orações dela, logicamente, a gente católico entende que o milagre é sempre feito por Deus, mas por meio das orações dela, muita gente, aliás, o livro termina com N relatos de pessoas em que ela orou com elas e que milagres foram realizados. Então, ela tem toda essa questão de ser conhecida aqui na Na região pelo região. poder das Ai, que orações bonito. dela. Então, assim, é uma pessoa muito fantástica. Aí agora a gente entrando aqui nos seus livros, eu acho que é comum, César, principalmente quem é jornalista, né, se lançar na literatura, assim, todo mundo tem um medinho de mostrar, né? Mas jornalista já está ali mostrando texto, mostrando imagem, falando, mas eu acho que quando vai assinar assim um livro, acho que fica esse receio mesmo da, né, e agora, né, colocar a prova ali, eternizar mesmo A questão uma de eternizar, literatura, eu uma acho que pega. ficção, de eternizar? Sabe por quê? Porque o jornalismo, a gente faz alguma coisa que é perene, né, Josane? A gente fez Sim, aqui, amanhã não é mais, né? Publicou, apesar que vai estar lá eternamente, mas o livro não, o livro é ali sempre, né? Eu acho que pega ali, ó. eu acho que é por aí. Mas aí você vinha contando, fazendo aí a sua trajetória, e veio esse
tema para você, né, temporal, né, que é a pandemia, e você se lançou numa literatura que não é fácil, né, porque eu acho que a literatura infanto-juvenil, o leitor infantil, né, a gente pode falar a respeito disso também, é bem diferenciado do leitor adulto, né, ele ou gosta ou não gosta, senão você não vai para frente mesmo, e aí você entra nessa temática. O que te levou para a literatura infantil? O fato de você ser pai de uma criança, de um menino pequeno, você acha que influenciou de alguma forma? E a gente já pode entrar, contar um pouquinho também desse projeto, do livro Totalmente, Pandemia. Davi tem tudo a ver com essa fase, porque quando a gente é pai, a gente experimenta a literatura infantil mais próxima, né? Porque eu sou daqueles que compro livros para ele, inclusive é um problema quando vem Fli Araxá aqui, porque a gente acaba comprando muito mais para ele do que para a gente, né? Então acaba que sai de lá com aquele trombolho de livros, para se garantir aí durante algum tempo, assino aí algumas coisas para ele também. Então, esse hábito da leitura, desde muito pequeno, aliás, antes de nascer, eu já fazia questão de ler. A Lídia, a minha esposa, eu cantava, eu tinha o costume de cantar, não canto bem, mas cantava e lia para o Davi ainda na barriga, sabe? A gente teve esse costume e gostoso de fazer aí durante a gestação, e que foi uma experiência muito bacana, e que continuei lendo quando Davi muito pequeno e até agora. Hoje ainda sou um pouquinho mais preguiçoso. Tem algumas experiências bacanas que os pais podem experimentar, porque nem sempre a criatividade ou o livro estão aí todo dia. Meu filho só dorme com história. Então, hoje tem umas experiências bacanas. Cito uma história de boca que tem no Spotify, tem no Deezer, e que eles são muito bacanas, que contam histórias aí para crianças de um jeito diferente. Sou fã desse pessoal, se eu não me engano, Bia Morim e Eduardo, e eles contam histórias para crianças e ajudam muito os pais, né, que às vezes não têm essa possibilidade de ler todo dia, que não estão todo dia lá. Então, eu acho que é uma experiência muito bacana. Então, de contar história, durante a pandemia, começou a pandemia, o César estava na frente dos hospitais, né? Em contato com os médicos, e eu, como repórter, vivi isso muito intensamente, né? Eu estava lá todo dia, né, Josane? Fazendo entrevistas nas portas dos hospitais, vendo o sofrimento das pessoas, tentando entender o que era aquilo e para repassar para a população. E a minha vida durante a pandemia foi essa, tentar entender o que realmente se passava, como que se infectava com isso, e eu adquiri certos conhecimentos. E quando eu chegava em casa, obviamente, meu filho me perguntava: e aí, pai, o que estava acontecendo? Então eu fui acabando desenvolvendo jeitos de contar isso para ele, que era diferente de contar isso para o meu público no dia a dia numa reportagem. Foi quando veio o start. Falei, se eu dou conta de contar para o meu filho, eu posso ter a possibilidade de contar para outras pessoas, outras crianças também. E se ele pergunta, né? Existe essa curiosidade, né? E foi daí que eu falei, cara, vou fazer um livro. E aí, logo que eu estava pensando em falar, vou escrever alguma coisa, a princípio seria um livro para falar para as crianças sobre como é que se infecta e tal coisa, e veio essa questão, pandemia. E aí a palavra me soou alguma coisa, eu falei, Mia não parece uma gata? Mia é uma coisa de gata, né? Porque é uma palavra feia, né? Assim, não é que ela é feia, é uma palavra que para a gente ainda é pesado, pandemia. Eu falei, eu preciso chegar para as crianças para falar de pandemia, mas de uma forma que não seja pesado. Então eu falei, vou separar a Mia de personagem, a D virou uma personagem também que é uma criança, e a Pan é a doutora Pan, uma médica que dá conta de explicar tudo para as crianças de uma forma lúdica, enfim. Eu falei, pandemia. E o personagem central, que é o Júnior, que transita por todos esses livros, junto com o pai dele. Fazendo com que as crianças possam entender um pouco mais dessa realidade. E aí, depois que estava tudo formatado, comecei a escrever. Eu lembro que eu escrevi esses livros, Josane, no celular.
Enquanto meu menino dormia do finalzinho de tarde, inicinho de tarde, né, aquela dormidinha do inicinho de Nossa, tarde, eu ia escrevendo. Aí o PAN, né, tá aqui é o o PAN. primeiro Aí o livro. PAN eu achei muito interessante que você traz assim, a doutora PAN, né, uma médica explicando bem didaticamente, né, e trazendo de uma forma infantil que ela convida o Júnior, né, para fazer um passeio imaginário por dentro do corpo humano, que eu achei sensacional a ideia. Doutora Pan é uma médica negra que entende muito dessa área e ela sabe falar para o Júnior exatamente o que acontece no corpo da gente, porque é muito estranho você falar para uma criança sobre pandemia, porque é uma coisa invisível, né? E aí tem a nave que ela convida o Júnior a viajar pelo corpo humano com toda a segurança, e isso foi uma dica muito bacana de um psicanalista que me ajudou na revisão, porque eu escrevi os 3 livros, depois ele passou pela revisão aí de 2 psicólogos, 2 pediatras e um psicanalista, porque falar desse assunto para criança é muito sério. Eles me deram alguns toques aí muito bacanas em relação a esse livro. Esse, bem lembrado da nave, foi que é uma nave segura, que nada ia acontecer com ele, para que as crianças tivessem segurança de entrar comigo aí no corpo humano, e por meio aí de uma videochamada aí, ó, ele vai falando vai tendo experiências aí de como que o vírus infecta, como ele chega às células e como ele se espalha aí pelo corpo humano. Então, uma experiência de um mergulho muito grande que eu tive que fazer aí por essa área aqui para jornalista. É difícil, né, Josane? Eu sei que compartilha comigo a profissão, é uma Sim. área difícil da gente tratar, mas foi muito bacana para mim também entender um pouco mais sobre isso. E é legal que assim você traz essa pesquisa importante, você traz essa revisão técnica, porque apesar de ser um livro, né, que a gente pode pensar que é ficcional, mas não é, é um registro histórico de um momento que a gente viveu, né, que vai ficar aí, e importante ter essa preocupação, né, porque esse livro, esses livros, né, eles foram, imagino que para as escolas também, né, como fonte para pesquisa dos professores, trabalhar com os alunos, teve esse processo também do seu trabalho com as escolas, César? Então, aí que ganhou a graça do negócio, porque eu falo que o livro ficou pequeno quando a gente fala do projeto que foi desenvolvido com ele. A gente tem aqui a Vanessa Borges, que é uma agente cultural aqui de Araxá, que quando leu os livros ela gostou bastante. Ela falou: César, eu quero transformar isso em um projeto. Eu falei: vai fundo, entrega esse livro aí para o pessoal. E ela fez muitos livros, se eu não me engano, foram mais de 15 mil livros, o que dá 5 mil livros no total, né, porque é uma trilogia, e a gente fez questão que quando as crianças recebessem, elas recebessem aí a trilogia, todo mundo que recebeu, as escolas que receberam os 3 livros, porque eles acabam sendo uma continuidade um do outro, e todas as escolas de Araxá, públicas, municipais, estaduais, e as escolas particulares trabalharam esse livro aí na volta da pandemia, o que me encheu de orgulho, assim, sabe, Josane? Porque foi a oportunidade que eu vi realmente o livro fazer efeito. Porque o que na verdade, eu pensei no final? O livro tem, não sei se essa percepção é tão clara para o leitor adulto, mas para a criança, para mim, ficou bem, bem claro que eles conseguiram captar isso, que o livro tem o pilar do diálogo, que ele é um diálogo, e do afeto, porque em todo momento a gente trata do afeto. Então, e até nos autógrafos desse livro, eu sempre falo assim, e é isso que eu acredito. Ô César, deu uma Foi, travadinha, né, quando você estava falando a respeito do afeto. Volta um pouquinho só para falar beleza. dessa parte, porque a gente não te ouviu, por favor. Eu não sei eu não sei se os adultos percebem tanto isso, mas para as crianças eu pude perceber que elas realmente puderam perceber, porque as bases desses livros, dos 3 livros, são diálogo e afeto.
porque é isso que eu acredito. Aliás, nos autógrafos desse livro, você falava diálogo e afeto para todos os males do mundo. Eu acredito isso como solução não só para a pandemia, mas para todos os males. E essas crianças voltaram para as salas de aula, Josane, querendo conversar sobre isso. Sabe, o que eu percebia das professoras é que quando eu ia nas escolas, ou mesmo quando o projeto ia, porque tinha contadora de história, tinha uns outdoors grandões que iam para a porta das escolas para incentivar as leituras, e quando eu ia, as professoras falavam que bom que você veio, porque elas querem muito falar sobre isso, e às vezes a gente não tinha um mecanismo para falar. Então, quando eu ia, eu lembro que uma escola, inclusive aqui de Araxá, uma escola que eu já frequentava antes, e que a gente ia, conversava com as crianças e era tudo muito rapidinho. Tive uma escola, e a maioria das escolas foi assim, que eu fiquei quase 3 horas, porque as crianças queriam falar sobre o assunto. Ah, mas eu fiquei em casa, foi difícil. Eu não via meu coleguinha, foi difícil. Perdi minha avó, foi difícil. Elas queriam externar aquilo, né? Aquela coisa de que o externar faz muito bem para a gente, né? E são temas também, esses aí que você acabou de citar, que eles queriam falar, que você aborda muito bem no livro também. Falando aí do diálogo, achei interessante, assim, já no primeiro, no PAN ainda, eu acho, você fala, o filho pergunta, e pode passar né, esse momento? E o pai responde que sim, que passa, mas que ficam as memórias e as lições, né, desse período que a gente viveu, né? Ele E faz uma metáfora do livro, né? O livro é isso, né? Vai passando as páginas, mas é sempre uma construção, né? A gente vai construindo a vida da gente a partir dali com mais conhecimento e com mais tudo, que é uma coisa que eu acredito também. Eu sempre uso essa metáfora do livro. Eu acho legal você falar a respeito disso, e mais que o livro, né? Você viveu esse momento como escritor, mas ali eu chamo linha de frente também os jornalistas, sabe? Porque, né? Nossa Senhora, porque tinha que estar ali, dar notícia e sair de casa mesmo, igual todo mundo saiu, né? Eu queria que você trouxesse aqui para a gente o que ficou assim para você desse período, César, né? Além de trazer eu acho que essa obra, né, prima aí desse registro que você fez com o livro. Josane, ficou a necessidade que a gente tem, primeiro, de estar com o outro, sabe? Eu acho que a gente estava, às vezes, cego do quanto que a gente precisava do outro. Então, eu acho que a pandemia nos trouxe isso, porque a gente teve que se reinventar para estar perto do outro. Ou seja, a gente precisa do outro perto. Eu tenho falado muito, onde que eu vou, que a gente perdeu muito aquela questão de voltar com o vizinho, de conversar com o vizinho, de porta. Às vezes aqui em Araxá, no interior, para vocês não é tanto uma realidade na capital, mas a gente ainda vê muito banco na porta vazio, porque hoje as pessoas não saem mais de casa, mas tinha o banco que era usado aí antigamente pelas avós ou pelas mães, para sentar na porta de casa e conversar com os vizinhos. Isso é muito importante para a gente, conversar com os outros, abrir o nosso coração dos outros. E quando a gente veio com a pandemia, a gente teve que fazer aqui pela reunião do Zoom, pela videochamada, para conversar com o pai e a mãe da gente. Eu sofri bastante com isso, porque eu era uma pessoa que ia muito na casa da minha mãe e no final das contas a gente decidiu, e foi uma decisão dolorosa, né, não ir à casa dos pais, para protegê-los naquele momento. Mas, para mim, a principal lição que ficou é quando a gente ainda precisa do ser humano, que nada substitui o contato visual, a conversa. A gente precisa disso com muita intensidade. E eu acho que ficaram também as lições do quanto que a gente deve continuar se protegendo. Até estava falando isso com o Matheus do Jornal Estado de Minas, que teve uma reportagem aí sobre esse assunto, que ficaram aí. Eu ainda tenho álcool gel aqui perto de mim, no meu carro, aquela questão de quando está gripado, colocar a máscara. E no final do livro a gente fala isso, né? Vão ficar coisas, vão ficar coisas. Mas que bom que a gente conseguiu passar por isso, não como super-heróis. A gente mostrou também outra coisa que ficou de lição, que o Júnior comenta no final do livro,
pai, mas nós somos super-heróis. Eu falei, não, a gente não tem que colocar esse peso de ser super-heróis, mas que a gente foi forte, a gente foi, sabe? A gente enfrentou isso. Olhando para trás agora, que período mais difícil que a gente teve que enfrentar. E a gente foi forte, sim, e a gente se capacitou para isso, a gente se adaptou para isso, com todo o sofrimento, com toda os males que esse período trouxe, mas a gente conseguiu passar por ele com tudo isso. E que agora, mais do que nunca, a gente precisa conversar sobre esse assunto, porque ficaram Sim. realmente traumas. Eu lembro aqui, desculpa, eu acho que você vai me perguntar, mas só lembrar de um fato que aconteceu comigo na zona rural aqui de Araxá, porque foi uma das coisas que mais me emocionou durante esse período de passagem pelas escolas, quando eu tive a oportunidade de ir na zona rural, e uma mãe, logo que eu cheguei numa escola de uma zona rural, era uma reunião que eles não convidaram só as crianças, convidaram os pais, para minha alegria, e essa mãe veio me abraçar e começou a chorar, e fui eu entender o porquê depois de tudo isso, porque ela perdeu o marido. O marido era quem sustentava a família, eles moram na zona rural, a mãe era dona de casa, tinha uma filha pequena, e ela veio e falou assim, depois dessa confusão toda na minha vida, o livro foi a oportunidade que eu tive de começar a conversar com a minha filha sobre tudo que aconteceu. Até hoje eu me emociono bastante de ouvir isso, porque Que lindo. a gente imagina que eu sei que a literatura é que abre caminhos, às vezes, para alguns diálogos, mas quando você se torna instrumento de tudo isso, valeu a pena, sabe? Só por aquilo já valeu a pena, porque ela construiu um diálogo com a filha, porque é um diálogo difícil falar sobre a morte do pai, é uma pessoa presente, é uma pessoa que era o arrimo da família, e ela construiu um diálogo por meio desses 3 livros. Por meio do livro. E partiu sobre isso. Foi uma experiência que... Que lindo! Foi Legal bonita, demais, César. Parabéns por ter alcançado, né, o coração dessa família, né, desse jeito. Essa é a força da literatura, né, o poder do livro é impressionante. Das artes, né, mas em especial que a gente está falando do livro. E só para a gente passar rapidamente pelos 3 livros do projeto, aí vem o D, que você traz uma forma de dizer que cada um reage de uma forma às situações e doenças, né? E você traz exatamente o que as crianças ficavam te perguntando e contando, que ficou doente, que o pai ficou, a mãe ou ela mesma isolada, que ficou sem ver os avós. E aí que o pai fala com o filho, pergunta para sua amiga o que ela passou, né? Conversa, né? Aquela forma de afeto diálogo, também, né? É o diálogo. E a D, eu sou apaixonado por essa personagem, porque ela é forte, ela tem uma coisa que chama força feminina, que ela faz com a mãe dela, Sim. que eu acho muito bacana, assim, quando eu escrevi, e foi aonde que eu me emocionei, a primeira vez que eu me emocionei ao escrever, foi aí, quando o pai da D volta para casa, para mim é uma emoção muito grande, sabe? Que ela faz uma festinha para receber o pai dela, porque representa toda aquela angústia que a gente estava vivendo, né, Josane, naquela época. E quando o pai dela volta para casa, que ele se recupera, para mim foi muito, para mim, assim, escrevendo, porque essa história não estava exatamente no script, a D ia ter passado, mas aí foi acontecendo do pai dela ir para o hospital. E quando ele volta, eu lembro exatamente que eu estava na cama e chorei muito. Chorei muito porque ali falou muito comigo, entendeu? Quando eu escrevi o livro, eu não tinha tido Covid ainda. E por incrível que pareça, tem uma parte da cena da D em que ela começa a conversar com o pai pela porta, né? Porque ele ficou isolado primeiro em casa, ele começa a bater, ela começa a ter uns toquezinhos, cada toque representa uma letra do alfabeto, ela ia conversando para passar um tempo com o pai. E passou algum tempo, eu tive Covid, bem no início ainda da pandemia também, e eu também fiquei isolado 15 dias, e foi uma experiência muito difícil para mim, não tanto pela doença, mas pela distância do meu filho, a distância de uma porta, né? Porque meu filho tinha 3 anos na época, não entendia muito sobre isso, e eu lembro que ele passava desenhos para mim.
e que N vezes foi dormir chorando, e eu chorando do outro lado também, porque foi forte isso para mim. Eu quero ver meu pai, deixa eu só ver meu pai. Abre a porta, deixa eu só ver o rosto dele, para eu ver que ele está ali mesmo. E eu falava, filho, tô aqui, que não sei o que, mas para criança o visual, isso é muito importante. Então, Até eu assim, emocionando aqui, só de imaginar a cena, e tantas eu cenas também igual fico toda essa vez que a que gente viu, né? Eu vivi isso em casa também, várias famílias, né? E como que ainda toca a gente falar desse assunto, né, César? muito, toca muito. Então, assim, a D tem para mim toda essa força e ela reage muito bem a tudo isso. Ela foi muito mais corajosa do que eu seria num momento como esse, porque ela pega a mãe dela e fala de força feminina. E aí eu quis escrever justamente isso: a força feminina, o poder das mulheres em poder superar isso. Acho que as mulheres têm esse poder de superação, de força mesmo, e elas juntas ali, elas conseguiram passar por esse É. momento. E como que esse texto veio para você, assim, César? Josane, sempre tem. Eu falo que até gostaria depois de ler um pedacinho do que eu escrevi na antologia da Academia Araxaense de Letras sobre escrever, mas eu falo que as minhas personagens são a construção de tudo que está dentro de mim, do que a gente passa. E eu falo que a rua, como jornalista, é sempre uma experiência muito bacana, porque você encontra com pessoas maravilhosas todos os dias, diferentes. Então, assim, eu acho que a D tem um pouco da formação da minha mãe, da força da minha mãe, mas tem também de muitas personagens batalhadoras que eu vejo todo dia, aquelas do ônibus que estão indo trabalhar lá na maior dificuldade. Então, acho que a D tem um pouco dessa força feminina, ela é a construção de muitas, mas muitas mulheres mesmo. Deve ter você aí no meio desse caminho também. Eu falo que toda vez que a gente conversa com mulheres fortes, com mulheres batalhadoras, a gente absorve um pouquinho, e a D é essa construção de muitas mulheres. Eu falo que a D deve assim, já tive algumas propostas para negócio, mas acho que a D deve continuar, sabe? A D deve ser uma personagem que Ah, que legal. deve ir para frente, alguma coisa, porque eu acho que é um personagem muito legal. E tem a Mia, né? No final, que eu falo que a Mia é a nossa psicóloga. Tô Porque colocando aqui a Mia, que é a gata. o gato tem esse poder de ouvir a gente, né? O gato é aquele personagem que está ali, que ele roça, e que muita gente conversa com ele, e o Júnior conversa com a gata dele e fala de todas essas angústias. É o último momento do livro, é um momento de desabafo. A Mia só fala o miau, mas ela é o diálogo com essa criança, é a escuta, né? Que a gente hoje ainda é muito deficitário sobre isso, de ouvir a outra pessoa, e a Mia faz esse papel de um bom ouvinte. Aí negócio. É o personagem mais querido de todas as crianças. Toda vez que eu pergunto, o personagem que eles mais gostam é a Mia. Eu fico muito feliz porque ele é o último livro, quer dizer que elas leram todos até chegar lá. Então, então eu fico muito feliz disso. E a Mia sem dúvida, tinha no Filé Araxá, a gente colocou lá uns totemzinhos, né, que você colocava o rostinho, para você ser um dos personagens, né? E as crianças tiravam fotos da Mia. Bonitinho demais. E é isso, né? O poder da literatura de encantar, né? De querer fazer parte, né? Da história, de se identificar, muito lindo. E o que chama atenção no livro também, e é muito importante na literatura infanto-juvenil, são as ilustrações, né, César? Josane, eu falo que eu sou apaixonado porque né, assim, o Luciano ele é essa pessoa que traz a ternura, né, desde o Júnior e tal e coisa, e o Luciano me acompanha. Quando me falaram, o Léo vagalume do Papai Noel, como é que você queria? Eu falei, cara, eu não tenho que querer, porque eu não penso o personagem, eu tenho essa característica, eu não penso o personagem ilustrado antes, eu não penso a cara, eu não sabia a cara do Júnior, eu não sabia a cara da D, eu não quis saber a cara da Mia, porque quem faz isso é o ilustrador. Então eu entrego a minha obra de fato para ele, para que ele faça. Tanto que o Luciano sabe muito bem, o Luciano aí da região, que eu entrego realmente a obra, não nenhum dos dois livros. Ele ilustrou Léo também, que para mim é uma gracinha, o Léo também, o Papai Noel, o estilo que ele fez. Eu entrego realmente a minha obra, sabe? É isso que eu faço para o ilustrador. E com o Luciano eu não mudei nenhuma, nada, zero, 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 zero.
a única coisa que eu pedi para ele, que eu queria que a mãe da D fosse cadeirante, mas que a gente não, que isso só estaria explícito na ilustração dele. A mãe da D, ela é empoderada, ela é tudo aquilo, mas ela é uma cadeirante, não tem o mas, não, eu falei errado. Ela é uma cadeirante, ela é empoderada, ela é negócio. Eu queria que as pessoas notassem isso, que não foi citado no livro, hora De nenhuma forma isso. normalizada mesmo, assim como a Isso, doutora exatamente, Pan, né? Para a gente tratar essa questão, às vezes, do que vem o contrário do capacitismo. Então, eu tenho costume de fazer isso nas minhas reportagens, de falar sobre pessoas com algum tipo de deficiência, sem citar a deficiência, porque eu acho que é desnecessário. Eu acho que, né, às vezes a gente tem ali, o importante para mim é a história daquela mulher, a força daquela mulher, e não que ela está em uma cadeira de rodas. E o Luciano trouxe tudo isso, sabe? Quando eu olho as ilustrações dele, eu falo, Luciano, eu não tenho o que falar, cara. Isso para É. mim E é é legal quando você fantástico. pega um livro assim, que a ilustração vai falando por si, né? Ela tem o papel dela único assim na história, né? Ela não tem que dizer o que o texto já disse, né? Muitos ilustradores que eu já conversei aqui no Sempre um Papo diz isso, né? Que ele complementa, né? Você não precisa falar a mesma coisa que ele está dizendo. E o Luciano E realmente faz isso muito bem. Luciano Rodrigues, que é daí da região do Vale do Paranaíba também, né? não, Que na fez verdade, também. ele é de, se eu não me engano, em Divinópolis, mas mora em BH. Ele tem Ah, tá. essa transição aí. A editora Gulliver, que publicou todos esses livros, da região centro-oeste, né? Eles estão em É, Divinópolis. Divinópolis. Eu conversei com o Jober aqui outro dia, Amaral, a gente falou bastante a respeito da Gulliver e das publicações dele. Querido, um abraço pro Jober. E aí a gente vai entrar, então, já que você já começou a falar das ilustrações, né? Do Léo Vagalume do Papai Noel. Gente, estou apaixonada com esse vagalume. O Léo é o espevitado, né? Eu falo que o Credo, Léo que é o delícia de espevitado, a livro! característica Vou dele. mostrar a capa aqui para a Nina. Pode falar do livro. Porque quando eu vou escrever livro, eu até deixei isso aqui separado, não sei se a gente vai conseguir ver. Hum, Aqui é uma série de escrevinhados mesmo. Eu gosto de falar essa palavra que não é, existe, mas eu vou escrevendo aqui como se fosse um esquema. Eu vou no esquema primeiro para depois escrever o livro. E a primeira palavra que eu escrevi do Léo foi espivitado. O Léo é espivitado, ele é ousado. E ele nunca apareceu nas histórias do Papai Noel antes, porque ele fazia uma parte que às vezes a pessoa não estava tão interessada. A parte do Léo, que os duendes logicamente fazem os brinquedos, mas tem alguém que precisava embrulhar esses brinquedos. Ele fazia o embrulho do brinquedo, da embalagem ele fazia o embrulho, fazia o laço, e por uma carga d'água ele atrasou, depois dele ter vagaluços aí, ele atrasou toda a carga dele para entregar, o Natal não podia esperar, no meio da confusão de todo mundo ajudar ele, ele se embanana e é jogado dentro de uma caixa de brinquedo e vem parar em Araxá. E aí, aqui dentro de Araxá, ele se desenrola, apaixona, conhece a cidade, e no fim das contas o Léo é empreendedor, o Léo quis ficar em Araxá, fazer uma fábrica do Papai Noel por aqui. Enfim, o Léo é esse cara que eu conheci aí, porque os personagens a gente acaba conhecendo eles, né? Eles se dão a oportunidade da gente conhecer eles. Ele sim. é um Como que empreendedor. assim, e você fala tão interessante que eu comecei a ler o livro. Aí eu falei, gente, mas como assim? Será que. Aí a pergunta vem depois, né? Eu falei, será que tem vagalume lá no Polo Norte? Aí você já vem com a pergunta. Eu Não, só gente, não tem tenho o não, Léo, cara. da Terra da Magia, tudo pode, porque vagalume gosta de calor. Assim, mas eu Genial. acho que essa é a característica do jornalista, né? Porque você deve Aham. ter feito a mesma pergunta que eu fiz, mas tá, eu pensei num vagalume para ir para Lapônia, mas cara, não tem. Mas aqui, vamos, nós estamos contando história, né? Você Também não tem N pesquisou se coisas. não tinha vagalume na Lapônia? É, não tem N coisas que a fantasia só que deixa, em vários lugares aí da nossa história e da nossa literatura. Mas eu fiz questão de explicar por um Hum, aperto jornalístico, né? Coisa de jornalista, né? Não sim, vamos explicar, não tem, mas até pus uma questão técnica, eles não sobreviveriam, enfim, fui pesquisar sobre como é que sobre seria aí vagalumes.
o comportamento de um vagalume na neve, mas graças a Deus depois ele vem aqui para o Brasil, aqui a gente tem N vagalumes, ele consegue uma turma boa, mas o que eu acho bacana do Léo é essa oportunidade da gente retratar que a literatura dá de ser um pouco intimista, e isso eu notei quando as crianças começaram a ler o Léo, porque a literatura está aí, Papai Noel é uma história que a gente conhece e é uma figura que a gente conhece, mas Papai Noel em Araxá traz uma intimidade para as crianças que receberam o livro muito bacana. E eu E acredito ele muito... chegar nos pontos da cidade, eu imagino que as crianças devem ter ficado encantadas, né? Você traz assim, os pontos turísticos, traz o grande hotel, o Léo viaja por cima e mostra ali o Parque do Cristo, e mostra a cidade inteira. É uma ideia muito boa. Você fez esse livro pensando já nessa parte de mostrar também essa parte turística da cidade, além, né, de fazer com que as crianças do município se identifiquem com a isso, história. quando a Fundação Assim me propôs, faz um livro ligado a Natal, eu falei assim, tá, beleza, mas eu quero uma coisa que fosse assim, Então, conta desse Araxá. convite primeiro, né, da Fundação, o que é a Fundação, para a gente Sim, contextualizar sim. aqui quem não é de Araxá e está nos assistindo. Houve um convite da Fundação Assi, eles realizam um festival natalino aqui em Araxá, e eles falaram, nós vamos ter um livro aí e a temática é Natal. Você topa? Eu não sou de recusar convite, né? Você sabe que eu tô indo, né? Falei, topo, vamos fazer um livro sobre Natal. E quando eu pensei, eu falei, cara, mas eu queria um livro, poderia se passar em N coisas, mas eu queria que tivesse, primeiro que é uma coisa minha, que é o localismo, né? Eu falo que eu gosto muito dessa questão do localismo, de conhecer. Segundo, que a gente pode, Papai Noel ficaria impressionado se visitasse Araxá, tem coisas bacanas para ele ver. E esse personagem muito mais, porque na minha história Papai Noel sempre vem Araxá. Vocês não sabiam antes, quem é de fora, mas Papai Noel vem para Araxá para dar uma descansada antes do Natal, e depois que ele vai entregar os brinquedos, porque a rotina dele é meio complicada. E o Léo entra por toda essa história, sabe, Josane? Ele vai conhecer a cidade, vai ver os pontos turísticos, vai tomar um banho nas termas, vai conhecer as termas, que é um outro ponto turístico aqui de Araxá, que é bem bacana. Você citou aí o Parque do Cristo. E a intenção é justamente isso, que as crianças tenham esse contato, que eu sempre busco, Josane, e isso é um caminho que eu tenho feito aí, um compromisso que eu tenho feito com a literatura, de estar presente, sabe aí, o Papai Noel chegando aí no Grande Hotel, né, que é o principal ponto turístico de Araxá, que é um castelo maravilhoso, onde, né, acontece muita coisa aqui em Araxá. E aí a proposta é justamente isso. Eu sempre vou para as escolas, porque eu falo assim, eu preciso ser um autor que conversa com as crianças, sabe? Eu sempre tive essa proposta. Precisa ter um negócio, porque a gente não pode achar que o autor é muito longe, aquela coisa que a gente sempre fala, o Fli Araxá sempre fala, o Papo sempre fala, não pode ser a literatura não pode ser uma coisa muito distante. Eu falei, cara, mas dessa vez eu quero ir um pouquinho além. Eu quero, além de estar próximo das crianças, eu quero que a minha literatura também esteja próxima das crianças, aí ele descansando nas piscinas do Grande Hotel, enfim. Então, eu tenho um sentimento, e eu ouvi isso de alguns pais, que a surpresa foi bacana quando eles viram que era a cidade deles que estava sendo representada no livro, porque o livro físico, ele tem esse encantamento da gente achar que ele é aquela coisa, negócio. E quando você se identifica ali e vê aí a sua cidade, as suas coisas, negócio, foi uma experiência muito bacana. Deu legal demais isso, de você trazer, e te interrompendo um pouquinho para a gente aproveitar aqui o tempo, é a técnica da rima, né, que você traz na linguagem do Léo, que é muito divertida, né, e criança deve amar, eles devem ter lido isso aí em sala de aula e se divertido até. Eu falo que a rima eu adoro, né? Eu adoro fazer, acho muito bacana, acho que dá uma fluidez. No final das contas, eu achei que tinha muito texto,
no livro, mas eu costumo falar que meus livros infantis são para lerem acompanhados. Eu gosto da companhia dos pais, de algum responsável junto, porque são livros um pouco maiores, mas eu nem por isso gosto de tirar o texto, gosto de manter aquilo, e eu acho que a poesia deu uma leveza um pouco aí para tudo isso. E tem uma história bacana que, assim, eu vou falar aqui, eu nunca tinha falado, porque, na verdade, existe um narrador no livro, né? O narrador, e quando você percebe que não é o narrador, pelo menos no começo do livro, que o narrador não é o narrador e que é o Léo que está falando, é porque o Léo rima e o narrador não. Só que no final das contas, o narrador começa a rimar também. Se você perceber, no final do livro, o narrador vai fazer isso. Na verdade, a minha ideia era que existisse um narrador, mas que um dia as pessoas percebessem, ou que eu contasse isso, e vou fazer isso aqui no Sempre um Papo, é que, na verdade, o Léo, ele é o narrador da história. É que ele é espiritado mesmo, ele faz tudo, ele queria se apresentar de uma forma que não fosse ele, entendeu? Então, o Léo é ele que escreve toda a história, é ele que faz, ele se faz de narrador, sim, lógico, numa análise um pouco maior, que não é uma análise para criança, né? Uhum. Mas ele se faz de narrador no começo, não rimando, mas você vai ver que no finalzinho da história, narrador, ele não consegue se distanciar disso aí, que o narrador começa a rimar também. Eu vou voltar lá para eu pegar isso, porque não. Na verdade, o Léo. Mas esse aí é um detalhe, que é aquele detalhe do autor, né? Não é, legal demais. É bom ter esses detalhes. Assim mesmo. Outra coisa que tem no livro, que eu acho bem interessante também, que a gente já conhece aqui no Sempre o Papo, já conversou bastante com o Rodrigo Feres, que é a música, né? Com o projeto Levi. O Levi, para mim, foi uma experiência, porque, assim, eu realmente não imaginava que o... E é uma delícia, gente, escutar, ler, ouvindo. É uma experiência, né? Eu falo que é uma experiência que aproxima a gente das outras artes, né? Porque o cinema é tudo isso, né? O cinema é o visual, a literatura com a música e ele encaixa tudo isso. E quando você tem um sentimento a mais na literatura, que é ler ouvindo uma trilha sonora, é uma experiência nova, e eu acho que, assim, conversa muito com as crianças de hoje, né? As crianças querem ter essas outras coisas sensoriais, eu acho que é uma forma de incentivo à leitura. Quando eu fiquei sabendo que o Rodrigo ia fazer, porque para mim não estava no projeto inicial, foi uma felicidade, porque eu não sabia que ele fazia para outros autores. Eu conhecia dos livros do Rodrigo mesmo. E quando ele me mostrou, em especial, aquela parte que a gente fala de Minas Gerais, porque tem um trecho do livro que é uma homenagem aí a Minas Gerais, vou tentar achando aqui, mas enquanto isso vou falando, porque quando ele chega aqui em Minas Gerais, e ele, no finalzinho desse trecho, deixa eu ver se eu vou achando aqui, e no finalzinho desse trecho ele vira e fala, ele põe um pedacinho aqui, Minas Gerais, quem te conhece, não esquece, jamais, e só na trilha. Quando eu ouvi isso, Josane, eu fiquei extremamente emocionado, porque, tipo assim, tá aqui, eu tô até aqui, bem fácil. E o trecho fala assim: sim, ele estava em Minas Gerais, terra de Tiradentes, agora nada era tão fácil para esse vagalume valente. De repente, percebeu que estava preso novamente. Abriu os olhos e se viu no emaranhado de fios. Aí que percebeu o escarcéu, estava na barba do Papai Noel. Essa é a parte que ele consegue finalmente sair da caixa do livro e percebe que estava aqui em Minas Gerais. Minas Gerais. E termina com esse sonzinho lindo que ficou a trilha sonora. Eu fiquei muito emocionado quando eu ouvi a trilha, porque é uma experiência a mais, é um complemento de experiências, né? Porque você vê a ilustração, você já acha bacana. Você vê uma trilha sonora feita para o seu livro, é muito bacana. Eu fico imaginando o que não é um autor que é filmado, né? Que a obra dele é filmada, que emoção que deve ser, né? Então, em breve você pode ter isso também. Eu achei que esse livro parece um desenho animado, assim, sabe? Dá perfeitamente para fazer animações, porque esse Léo, eu acho que ele é um
um personagem incrível para você usar, porque ele é muito simpático, né? O Léo, Ele ele é é a figura. incrível. Agora, outra coisa que tem no livro, que é bem interessante, é essa forma das crianças poderem interagir com o livro, né? Tem a parte de colorir, que ele vem em preto e branco, tem ligar pontos. Você pensou nessa forma de trazer a criança também para dentro da história, que você chama ela, né, para participar, né? Vem embrulhar esse presente com a gente, vem colocar o nome da criança. Liga dos pontos, os pontos vão ligando aí para que ela possa brincar. Férias, né? O livro foi distribuído em dezembro. Eu sei como é que é férias para as crianças, então eu queria que o livro fosse além da leitura, que ele trouxesse aí uma diversão, que a criança pudesse ficar alguma hora sozinha com o livro, pudesse brincar um pouquinho com ele. Então o livro foi tudo pensado nisso, em trazer para a criança essa experiência que vai além da própria leitura, sabe? E a capa também tem um aplicativo no Reels do Instagram que ela fica em 3D. A capa tem uma historinha dentro dela também, que foi desenvolvido pelo pessoal do Uniaraxá. É uma Ah, capa então tem que fazer realidade entrar aumentada. num aplicativo, porque eu até Você coloquei entra, a câmera do meu celular para ver se acontecia no alguma Reels do coisa. Instagram, tem um filtro lá Hum. que chama Papai Noel, alguma coisa. Depois eu posso deixar nos comentários aqui. Aí você clica lá e ele tem uma realidade aumentada da capa, que é uma experiência também super bacana que foi feita por meio. Enfim, foi um livro super tecnológico no fim É, das não, contas. cheio de. E audiobook, É bem bonito. Se você puder deixar os links acessível. mesmo nos comentários, vai ser legal para quem Vou deixar. quiser conhecer mais, né? É um livro muito, muito interessante assim para os pais, até para o professor mesmo usar em sala de aula, né? É, E agora, agora, César? agora, a partir desse ano, ele começa a chegar aí às salas de aula para ser usada já, se Deus quiser, já no próximo fim de ano. Ai, maravilha. Parabéns, viu, César, pelas duas publicações, pelas quatro, né? Na verdade, que a pandemia virou três. Eu falo assim que ficou fácil ser autor de mais livros, porque foram 3 de uma vez. Aí, quando eu fui É, lançar o Léo, eu falei assim, aí a pessoa perguntou, esse é o primeiro livro? Eu falei, não, é o quinto. Ela falou, o quinto? Eu falei, porque foram 3 de uma vez, né? Facilitou sim. a lógica. E se Deus quiser, esse ano vem mais um, está escrito por Fliarachá, se Deus quiser, sai. E o que é? Dá para adiantar? Qual Dá que é o demais da conta. gênero? Hum. Eu quis escrever agora para um público Demais da adulto. conta é muito mineiro, né? Eu falo demais, eu É muito adoro nosso. mineirices, eu Eu adoro também. mineirices. Eu sou daqueles que faço questão de não deixar minhas mineirices, às vezes, assim, a gente se controla no ar, mas Não no tem dia a muito dia, jeito, não, né, César? Eu, pelo menos, eu pessoa, faço questão. eu abro a boca, o pessoal já fala, ai, que gracinha seu sotaque. E a gente é muito querido, né? Eu adoro É, falar mineirice, porque o pessoal adora mineiro também. Eu acho é. que é uma coisa que a gente não pode perder nunca. Eu escrevi o ano passado um romance que ele vai falar muito dessas tragédias que a gente passa todos os anos aqui no Brasil, que são os deslizamentos de terra. A minha personagem foi vítima de um deslizamento de terra e ela tem uma história com isso ao longo da vida. Ela vai percebendo muitas coisas ao longo da vida que, na verdade, colocam ela ainda debaixo de muita terra. A gente vai falar um pouquinho, e aí tem um ponto muito interessante, porque eu já estava escrevendo esse livro quando teve o Fli Araxá, que tratou sobre esse tema do racismo de forma muito forte, então acabou que eu peguei muita coisa desse Fli Araxá, por isso eu quero muito, assim, dar tempo, e vai dar tempo, mas que tudo esteja pronto até o Fli Araxá, porque eu quero lançar com muito gosto lá. Fli Araxá me influenciou, acho que desculpa o parênteses que eu tenho que fazer, mas tem que fazer ele aqui, não poderia sair do centro do papo, falar da minha história sem falar do Fli Araxá, porque eu acompanho desde o primeiro ano, e ele tem muito disso, dessa caminhada que eu estou trazendo até aqui. Tive a oportunidade de entrevistar todos os grandes autores aí, nacionais e internacionais, muito me inspirou e fez parte da minha construção, faz parte ainda da minha construção.
tanto que é aquelas oportunidades que jornalista tem, né? Eu estava escrevendo esse livro, já estava bem assim, no finalmente dele, e eu tive uma entrevista com o Jefferson Tenório e com o Itamar Vieira Júnior, os dois juntos, para o MGTV primeira edição. Eu acredito que você estava por lá também, José, Estava. naquele caminho ali. E no meio dessa conversa, a gente conversando de literatura e tal coisa, eu falei, estou escrevendo isso sobre deslizamentos de terra, que personagens foram... E você vai contar alguma coisa sobre Armeiro na Colômbia? E eu falei, o quê? Não, você não conhece a história de Armeiro na Colômbia? Acho que foi o Itamar que me falou. E o Jefferson logo foi e falou assim, eu sempre tive vontade de escrever alguma coisa sobre Armeiro na Colômbia. Foi a tragédia que aconteceu em Armeiro, onde houve um deslizamento, né? E uma história muito trágica de uma criança, acredito que 10, 11 anos, que me foge aqui agora, que ela ficou presa durante, acho que 5, 6 dias, né, só praticamente com a cabeça submersa, mas falava, a televisão televisionou todo esse momento. Enfim, uma tragédia que aconteceu na Colômbia. E eu falei, gente, eu não conheço essa história, e que bom que vocês me falaram sobre ela. E essa história entrou no livro. De uma forma assim, muito emocionante. Minha personagem viajou para a Colômbia. Eu não conheço a Colômbia, muito menos Armeiro, que é uma cidade que fica, acho que quase 200 quilômetros de Bogotá. Fui pro Google Street View, fui pegar todas as referências que eu tinha, jornalista, né? Todas as referências que eu tinha. Josane, eu fiquei um dia 6 horas no Google Street View para conhecer toda a cidade de Armeiro. E minha personagem andou em Armeiro por um bom já tempo. Quero ler esse livro, César. Por meio de relatos. Então, é um mergulho mais profundo na literatura. O livro vai ficar um pouco maior, mas é um romance que, se Deus quiser, e que tem por isso, por N outras coisas, mas explicitamente por isso tem muita relação com o Flier Achá, porque o Flier Achá trouxe essa temática aí da pessoa preta, dos desafios, de se falar sobre isso. Jefferson Tenório e Itamar Vieira Júnior trazem tudo isso nas narrativas dele, e a gente, logicamente, lendo aí a Flor da Pele também, Torturado, capta todo esse ambiente. Então, me inspirou a escrever esse romance. E, se Deus quiser, ir falando um pouquinho com o público adulto, né? Também, legal demais a gente conhecer esse outro lado seu, né, como escritor para literatura adulta. Nosso tempo acabou aqui, mas fico muito feliz do Flier Achá, né, que é o projeto que a gente trabalha juntos. Você também está com a gente aí, o Afonso Borges já vai para a 11ª edição nesse ano, né, te inspirado, né, e trazido um pouco de fazer parte da sua formação como escritor também, né? E é isso, muito obrigada pela sua participação aqui no Sempre um Papo. Esse programa fica disponível aqui no canal, então, se você quiser compartilhar e as pessoas que estão nos assistindo quiser mostrar para outras pessoas, é só enviar o link. Eu te agradeço e peço para você fazer suas considerações finais para a gente encerrar. Só um agradecimento. Quero encerrar falando um pouquinho desse trecho que eu falei da antologia, que eu falei que eu ia falar. Ele é rapidinho, mas fala muito sobre o que eu entendo aí de escrever. Ser lido é uma oportunidade de se mudar e mudar o outro. Quando as minhas palavras mudam o outro, tocam o outro, quando estão no outro, elas nunca morrem. Ninguém mata. A imortalidade é estar nos outros. É isso que eu entendo, de estar nos outros, de tocar as pessoas. É isso que eu quero continuar fazendo. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, César. E vocês que estão nos acompanhando aí no canal do YouTube, do Sempre um Papo, te convido para se inscrever, para ser notificado sempre que um novo programa como este entrar no ar. Aproveite aí os mais de 500 programas que a gente já tem gravado e até a próxima.